Vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 19, que a gente vai analisar aqui agora como que foi que os profetas surgiram. E como que entra esse período da história do povo de Israel, que é tão marcante a ponto de que a própria divisão da Bíblia carrega essa inscrição, né? Então, a gente viu, acho que na primeira ou na segunda aula, maneira como o próprio Jesus aceitava a divisão do Antigo Testamento, diferente de nós que dividimos em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Os judeus, eles dividem a Bíblia entre Torá, que é a lei, os escritos e os profetas, né? Então, essa divisão ela vai surgir por conta dessa situação aqui. Em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 19, a gente tem um momento que o Elias tinha passado por aquela depressão, por aquela situação de angústia, ele tinha ido lá para o Monte Sinai, e Deus tinha aparecido para ele ali no cicio, no som suave ali das folhas. E aí quando Deus ele aparece pro Elias, uma das coisas que ele fala para o Elias, no versículo 16, ele diz assim, ó: a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Lá no versículo 19, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 2 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, o Eliseu, deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou junto de boi, os imolou, e com os aparelhos de boi cozeu as carnes, deu para o povo, comeram, então se dispôs, seguiu Elias e o servia. Então, o Eliseu era um cara muito provavelmente bem nascido, era um cara bem de vida, né? Se ele tinha 12 juntas de bois, ele tinha bastante grana, tinha um campo para lavrar, e a gente sabe que era dele porque ele mata os bois e faz um grande churrascão para a galera lá, no dia que ele é chamado por Elias para ser profeta, para participar do ministério que Elias estava desenvolvendo. Nessa época aqui, todos os profetas que tinham surgido até esse momento, como Samuel, como o próprio Elias, eram pessoas que Deus ele tinha aparecido e tinha chamado o cara, tinha falado assim, ó, vai lá e faz não sei o que, e eu quero que você seja meu profeta e prega para o povo tal e tal situação. Só que a partir desse momento aqui, quando Deus ele fala pro Elias, no versículo 18, eu conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. E depois manda ele ungir o Eliseu. E ele trabalha com Eliseu nessa perspectiva. O Elias, ele modifica isso, que até então acontecia de forma natural, de Deus apontar um profeta, outro profeta, vem para cá. E o Elias cria uma escola de profetas. Ele funda o que seria, hoje em dia a gente chama de seminário, isso aqui que a gente está fazendo agora. Ele funda uma escola onde ele vai ensinar para as pessoas a respeito da lei de Deus, da Torá, para eles aprenderem, que era a Bíblia que eles tinham até aquele momento, era o Pentateuco. Então eles vão aprender sobre a história de Israel e eles vão aprender como que eles aplicam os mandamentos de Deus, as leis, no cotidiano, na vida prática das pessoas, para poder orientar as pessoas a seguirem a Deus. Por quê? Porque esse era o ofício do sacerdote, quando Deus cria o sistema sacerdotal, que o sacerdote tinha negligenciado. O próprio sacerdote, a gente vai ver isso no livro de Oséias, que é um dos profetas, o próprio sacerdote, ele era a causa do povo de Israel estar se desviando. Eles tinham se corrompido, os reis pagavam para os sacerdotes pregarem para o povo que o rei queria que o sacerdote pregasse, para o sacerdote tolerar os pecados do rei e falar para o povo, não, tem problema não, está tudo tranquilo, ele continua sendo de Deus.
Então, quando a classe sacerdotal se corrompe, para de orientar as pessoas, de pregar para as pessoas, e a gente vê lá na época do rei Josias, que chegou ao ponto que eles perderam o Pentateuco, ele sumiu o Pentateuco. E eles não davam a mínima para isso. É tipo assim, a única cópia que existia da Bíblia dentro do templo sumiu e eles nem se importaram com isso. E ficou décadas desaparecido, até que um dia um sacerdote desavisado lá está fazendo uma faxina no templo e de repente ele abre umas gavetas lá e acha a cópia da Bíblia e aí ele olha aquilo ali, não sei o que, ele resolve ler o que está escrito lá, ele entra em pânico quando ele lê, porque ele fala assim, nós estamos fazendo tudo errado. Aí ele corre até o rei Josias, lê para o rei Josias e fala assim, eu achei um livro, eu preciso ler esse livro para você. O rei entra em pânico também quando ele escuta aquilo ali e fala que ele fala assim, não, a gente precisa agora parar com o que a gente está fazendo e a gente precisa se voltar para Deus. Porque olha, todas as maldições que estão escritas aqui, que vão sobrevir sobre nós se a gente continuar nesse caminho. Né? E Josias faz uma reforma religiosa em Israel e etc. e tudo. Mas quem era a culpa disso? Sacerdote. Então, como o sacerdote negligenciou aquilo que ele tinha que fazer, Elias, nessa segunda fase do ministério dele, porque a primeira fase ele foi carreira solo, né? Ele que foi lá, ele que enfrentou o rei Acabe, fez descer o fogo do céu, parou de chover, voltou a chover, não sei o quê. E teve um impacto, mas foi um impacto pequeno. Então, nessa segunda fase do ministério dele, ele vai agora, então, ensinar pessoas desses 7.000 que continuaram amando a Deus, como que eles podem fazer para poder comunicar a mensagem de Deus para o povo no lugar dos sacerdotes. E aí a gente vai lá em 2 Reis, capítulo 2, que é o momento que Elias, ele foi arrebatado aos céus por Deus, né? Ele é um dos 2 homens que a Bíblia cita que não experimentaram a morte. Deus resolveu tirar eles da terra ainda vivos e transformar o corpo deles naquilo que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Deus antecipou esses efeitos para 2 homens. Um é Enoque, está lá no livro de Gênesis. O outro é Elias, que é esse momento do que vai acontecer aqui, capítulo 2 de 2 Reis. O versículo 1 fala assim, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, o Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Aí a sequência ele fica falando assim, não, fica aqui que eu vou lá fazer um negócio. O Eliseu fala assim, não, eu vou junto com você. Provavelmente porque ele conhecia a história do Elias, sabia que ele já tinha tentado se matar um tempo atrás e que, se você volta lá no 1 Reis capítulo 19, 1 Reis capítulo 19, quando Elias desiste da vida, é exatamente esse comportamento que ele tem, no versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, sentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Então, lá no capítulo 2, no versículo 1, ele repete esse mesmo comportamento com Eliseu. Não sei se o Eliseu pensou assim, entrou em depressão de novo e está querendo ir se matar, né? Aí o Eliseu vira para ele e fala assim, não, aonde você for eu vou, eu não vou te largar. Aí esse comportamento se repete. Foram para Betel, aí lá em Betel ele falou a mesma coisa, aí lá em Jericó ele falou a mesma coisa, ele vai repetindo, até o momento que ele chega aqui no versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas o Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Mas olha o versículo 7.
foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Agora eles têm 50 pessoas caminhando junto com eles, né? Quem são esses caras? Eles são os homens que vão dar início ao movimento profético em Israel, que vai começar agora a partir de Elias e é que vai dar os nomes para essas maiorias de livros que a gente vai ter aqui para frente. Oséias, Ezequiel, Joel, Amós, Obadias, o Jonas, o Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos esses caras que vão dar sequência à Bíblia, eles estão sendo formados aqui, ou eles são discípulos dos caras que foram formados aqui, ou discípulos dos caras que foram formados aqui. Mas eles são parte dessa escola de profetas que o Elias iniciou, para poder então transmitir a maneira de se orientar o povo de Israel para poder fazer as coisas. Versículo 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas do rio Jordão, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Então ele abre o rio Jordão, tipo que tinha acontecido no Mar Vermelho um tempo atrás, só que numa escala pequenininha, né? O que aconteceu quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que você quer que eu faça antes que eu seja tomado de ti. Disse o Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se você me vir quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se você não me vir, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, ela se dividiu para uma e outra banda, e Eliseu passou. Então, a sequência daquilo que Elias está fazendo vai passar por Eliseu e vai agora passar pelas gerações dos profetas. Quando Eliseu chega no versículo 15, vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então, tudo que vai acontecer a partir de agora vai ser essa nova voz de Deus que está sobre esses homens. É a nova forma de Deus fazer as coisas. Quem vai ser o último profeta? Quem lembra ou tem uma ideia? João Batista. Jesus, ele fala: todos os profetas profetizaram até João. João é o último deles. Por quê? Porque quando Jesus vem, o objetivo dos profetas é conduzir o povo até Jesus, até o Messias. Quando o Messias vem, ele encerra esse ministério profético da maneira como ele vai ser trabalhado aqui, e aí ele dá início a uma nova forma de Deus fazer as coisas e conduzir as coisas, que vai ser através da igreja. E aí Paulo faz parte desse novo jeito de fazer as coisas, que aí vem sendo legado de geração em geração e chega para nós dessa maneira que a gente trabalha hoje, sendo a igreja a voz de Deus no mundo, né? Então Deus sempre teve a sua voz no mundo. Em alguns momentos era ele pessoalmente fazendo alguma coisa, depois a gente vai ter os sacerdotes como sendo essa voz, depois nós vamos ter os reis como sendo a maneira de direcionar o povo através de um governante político, passa para os profetas, depois chega em Jesus, Deus de novo se apresenta pessoalmente e agora ele passa isso para a igreja. E aí é interessante porque na igreja deixa de ser uma classe específica de pessoas, como vinha acontecendo, e na perspectiva e na expectativa de Deus passa a ser todas as pessoas que compõem a igreja.
Então é a primeira vez que você não vai ter uma classe especial no meio do povo de Deus. Você vai ter todo o povo de Deus tendo esse direcionamento do próprio Deus para poder avançar a missão de Deus sobre o mundo. E é a primeira vez, a partir da igreja, que a missão de Deus sai para o resto do mundo. Porque até então era para tentar corrigir o próprio povo de Deus. Mas aí agora enquanto a gente corrige o povo de Deus, a gente está em missão do lado de fora. Eu não preciso ficar perfeito para fazer as coisas. Eu estou me aperfeiçoando dentro da igreja, mas eu também estou saindo para fora da igreja. Deu para entender isso aqui, gente? Essa sequência aqui, essa construção?